Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um Conexão Elo, nosso podcast semanal aqui. E hoje a gente tem o prazer e a honra de receber um companheiro de trabalho, um amigo de longa data, Sensei Sérgio Lex. Boa tarde, professor. Olá, Thiago. Olá, ouvintes. Prazer é meu estar aqui com vocês e falar um pouquinho aí do judô, do Espaço Elo e dessa parceria, né? Seja bem-vindo, Sérgio. Aqui, na verdade, nós viemos para um bate-papo. Nosso companheiro Beto está de férias, então não pôde vir gravar hoje. Então, o Sérgio veio aqui para falar um pouquinho sobre o judô, mas mais do que o judô, falar um pouquinho da iniciação ao esporte, falar da importância da atividade física, principalmente para as crianças, né? O judô, posso dizer porque eu acompanho meu filho há alguns anos no judô, eu tenho o prazer e a honra do Sérgio ser o professor do meu filho, e eu vejo a importância dessa modalidade na iniciação esportiva do meu filho, desde a parte fisiológica, coordenação motora, refino técnico, até a disciplina, o aprendizado da hierarquia, o respeito aos professores, aos mais velhos. Então, eu acho que se eu pudesse escolher novamente uma modalidade para iniciar meu filho, seria o judô novamente. Eu, como professor de jiu-jitsu, eu falo, o judô é tão ou mais importante nesse momento de aprendizado, de respeito das crianças. Então, a gente está aqui para conversar um bate-papo rápido. O Sérgio, que é autor de 3 livros, entre eles Judô, O Caminho Suave, a última edição, né, Sérgio? Sim. A gente usa muito esse livro, inclusive, para as nossas aulas e as graduações das crianças, né? Exatamente. Fala um pouquinho para a gente, Sérgio. Primeiro de você, né? Prazer te ter aqui. Fala um pouco da sua trajetória até aqui e conta pra gente um pouquinho de como que a gente trabalha. Na verdade, a minha trajetória, eu comecei o judô com 10 anos de idade, né? Fui levado pelo meu pai. Meu pai não era judoca, não era do meio, mas ele tinha ouvido falar sobre o judô, sobre a filosofia, questão da disciplina. Como acho que a grande maioria, eu sempre fui uma criança muito agitada, então ele resolveu me colocar para fazer um esporte. Então eu lembro até hoje o dia que ele pegou na minha mão e me levou para fazer uma aula de judô, uma aula experimental em São Paulo, né, na Academia ONU. Foi onde eu dei início aí na minha trajetória, né? Depois gostei do judô, quis ser competidor. Nunca fui um grande talento, mas sempre fui um grande teimoso. Então participava muito de competições, tentava dos treinamentos, ia treinar na federação desde garoto, participei bastante, até que um dia eu migrei e fui treinar com o professor Chiaki Ishii, né? Inclusive por indicação dos meus professores, né? Então os meus professores falaram, a partir de agora você pode seguir o seu caminho, você precisa treinar com pessoas, né, com um grupo mais forte, mais competidor. Então eles me indicaram, fui treinar com o professor Ishii, que foi o primeiro medalhista olímpico do Brasil, né? O japonês naturalizado brasileiro. Então ele tinha uma equipe muito forte, sempre foi competidor, então eu fui treinar lá com o Sensei Ishii, e treinando lá foi onde ele me deu a oportunidade de morar no Japão. Ele me fez o convite, que eu acho que foi um grande divisor na minha carreira, né? Eu fui para o Japão querendo voltar, né, e ser um grande competidor, mas na verdade eu voltei, eu acho que, né, como um grande professor, né? Isso aí foi um divisor na minha carreira, porque eu voltei querendo competir, era jovem, ainda participei bastante, mas o aprendizado que eu tive lá, eu trago sempre nas minhas aulas, principalmente nessa questão, como você falou aí do judô, da essência, né, da disciplina, né, a parte, os princípios filosóficos, éticos do judô, que isso é muito importante, que é o diferencial às vezes, das outras modalidades esportivas, que tem só a parte do desenvolvimento físico como prioridade. E o judô tem essa parte física, essa parte intelectual e essa parte aí, desenvolvimento moral também. Legal, Sérgio. Para quem não sabe, o Sérgio morou 2 anos no Japão, treinou na Kodokan, que é nada mais, nada menos que o templo do judô, é a casa do judô. Sim. Foi técnico da seleção pré-olímpica do Canadá por 2 anos, né, Sérgio? 2 anos lá no eu fui Canadá. técnico de um clube, né? Na verdade, eu fiquei no clube, né, com atletas em nível nacional, que classificaram para eventos internacionais. Formei atletas aí, campeões nacionais aí lá no Canadá. No Japão eu morei na Universidade de Budô, né? E lá a gente fez um tour em grandes centros para treinar e, claro, podia deixar de fora a Kodokan também, onde a gente treinou, visitou. A Kodokan é o local onde todo judoca sonha conhecer, né? Então tem uma energia muito boa, né?
Legal. O Sérgio hoje, além de professor de judô, aqui no Espaço Elo, o Sérgio que é de Avaré, né, Sérgio? Sou de Avaré. Sou de São Paulo. É isso que eu ia falar, você não é natural de Avaré, Eu né? sou de São Paulo, treinei em São Paulo a vida inteira, mas há 22 anos, está fazendo agora 22 anos, eu resolvi largar a loucura de São Paulo e vim embora para o interior e recomecei do zero na cidade de Avaré, né? Eu e minha esposa. E hoje em dia a gente está lá com a nossa academia também já há bastante tempo, né? E com um trabalho já bem formatado também. O Sérgio lá em Avaré é o professor e o coordenador, o técnico, o dono, tudo da Associação Lex de Judô, né? Sim. Onde eu tenho grandes colegas lá, alguns professores lá da associação. Dá as suas aulas no Projeto Acácia. Tem um projeto social de um judô, projeto Acácia, social né? lindo, maravilhoso em Avaré, com muitos alunos, projeto social Acácia, aqui em Botucatu, no Espaço Elo, além de coordenador e professor do curso de Isso. Educação Física da Eduvale, né? Exatamente. E aonde você encaixa a importância dessa sua experiência no judô agora na formação de novos profissionais da educação física, né? Porque acho que o que você traz, foi o que você falou, né? Você queria ser um grande atleta e você voltou como um grande formador, né? Um grande professor. Você leva o judô para dentro da sala de aula na graduação? Leva, foi uma boa pergunta. Eu acabo tentando sempre trabalhar os ideais, os princípios, né, do judô junto com a educação física. Claro que como professor, às vezes a gente pega um pouco na questão da disciplina do judô, os alunos na graduação às vezes não gostam muito, né, mas eles acabam entendendo, porque eu acabo sendo rígido aí nessa questão da disciplina, principalmente dos princípios éticos, quando você está formando profissional, né? E o judô, na verdade, né? O judô é educação física na sua essência. O professor Jigoro Kano, o criador do judô, lá no Japão, quando ele formatou, né? Criou o judô, o Jigoro Kano foi considerado no Japão o pai da educação e o pai da educação física também. Então, o judô, ele é uma educação física. Claro que hoje em dia, né, nós temos a graduação de educação física, né, específica aí para a gente trabalhar na área, mas os dois trabalham a formação aí do físico, né, do bem-estar, da saúde, né, promoção da saúde e do bem-estar, na verdade. Então, eu trabalho com os alunos sempre com esse princípio, de fazer com que eles entendam, né, a importância de ser um profissional diferenciado. Eu pego muito no pé deles, falo, não basta ser mais um, né? Então, assim como no esporte competitivo, no judô, né, quando eu tentei ser competidor e participei muito, né, a gente sempre queria estar entre os melhores, né? Não bastava a gente ser mais um. Então, eu sempre briguei por isso e é o que eu falo para os meus alunos também. Praticamente todas as aulas eu falo, pessoal, vocês têm que pensar que mais um está cheio. Mais um profissional de educação física, como em qualquer outra área, está cheio por aí. E ele vai ser mais um que vai reclamar de salário, reclamar de carga horária, reclamar de condições. Vai ser aquele cara que vai estar sempre reclamando porque ele vai ser mais um. A partir do momento que ele se tornar uma pessoa diferenciada, né, na profissão dele, aí sim ele vai obter sucesso. E é isso que eu pego no pé dos meus alunos. Então eu trago, né, essa formação do judô, essa essência, esses princípios aí filosóficos, esses ideais do judô, e eu procuro levar isso para os meus alunos, porque é aquela história, quando você pega no pé de um aluno, né, de uma pessoa, é porque você gosta dela, você quer o melhor para ela, né? Então eu nesse ponto eu sou bem rígido com eles para tentar extrair o melhor deles aí, porque a educação física também é minha paixão, assim como o judô. Ô, Sensei, e a gente pode afirmar que seu método de ensino, o seu legado está eternizado, né? Eternizado por quê? Porque você colocou isso no papel, escreveu, editou, divulgou, tá aí, eu acompanho o trabalho desde o lançamento do primeiro livro. Sim. Eu tenho já li os 3 livros, é uma leitura muito fácil, muito rápida, e muito, muito importante. Tá? Tanto que a gente trabalha, lá no Espaço Elo, a gente trabalha só com crianças, né? Sim. Crianças a partir dos 5 anos, né? 4, 5 anos. 4, 5 anos, e eles estudam a partir do livro. Então, hoje a gente tá fazendo a preparação deles para o exame de faixa, né? Para a graduação. Eles levam o livro, todas as aulas eles estudam com o livro. E esse livro é o último do Sérgio, Judô o Caminho Suave. Sim. Quem tiver interesse pode mandar uma mensagem no link nosso aí. E para que a gente possa enviar o livro, eu mando para o Sérgio lá, a gente manda o livro depois. Eu acho que
para quem gosta de história, para quem gosta de esporte, para quem gosta do judô, isso aqui vai ser muito importante. Da onde saiu essa ideia? Pôr no papel isso que você faz no dia a dia. Na verdade, o que acontece? Bom, em primeiro lugar, quando a gente, né, o meu ideal de escrever um livro, na verdade, é compartilhar o trabalho que eu faço e que vem dando certo e compartilhar com as pessoas, tá? Então, ninguém é dono da verdade, eu acho que a gente tenta, né, trazer o que a gente, a experiência que a gente acumulou e compartilhar com as pessoas. Na minha graduação, né, na verdade, eu fui fazer faculdade de Educação Física até um pouco mais tarde, eu já era atleta, já tinha ido morar no Japão, aí eu fui fazer Educação Física porque eu queria complementar, é o que eu falei, quando eu voltei do Japão eu vi que eu tinha potencial para ser um professor diferenciado, então eu fiz a faculdade de Educação Física realmente para complementar, né, e na faculdade, a minha monografia eu fiz sobre o judô, que inclusive é o título da minha monografia, em 2001, é o mesmo título do meu primeiro livro. Já na época, minha professora não era judoca, mas era uma doutora em ginástica, né? E ela viu meu livro, minha monografia, ela me acompanhou, eu tive que ensinar para ela direito o que era o judô, como que era o judô infantil, e ela mesma falou, olha, essa sua monografia, ela vai dar um livro. E eu guardei isso na minha cabeça. Eu sou teimoso, eu sou observador e eu achei esse comentário dela, né, pertinente, só que eu ainda não me considerava, já tinha ido morar no Japão, já era terceiro dan e tal, mas eu falava, poxa vida, quem sou eu para escrever um livro sobre judô? Tantos mestres aí graduados e tal. Então eu arquivei esse projeto, mas eu falei, mas um dia ele vai sair da gaveta. Na verdade, não foi nem da gaveta, né? Na verdade, ele ficou arquivado num disquete. Os jovens não sabem o que é isso, mas eu arquivei minha monografia, eu tinha ela impressa, claro, mas eu tinha... Então, o esqueleto desse meu primeiro livro foi a minha monografia que estava num disquete. Depois eu fui morar no Canadá, né? Tive a minha história, me formei, na verdade, primeiro eu me graduei em Kodansha, depois fui morar um ano no Canadá, fui dar aula lá, e quando eu voltei, eu falei, eu acho que agora é a hora, porque eu já tenho uma bagagem aí, talvez uma graduação, né, diferenciada no judô, essa bagagem de Japão, Canadá, junto com toda essa experiência minha aqui no Brasil, né, com a minha história, eu falei, agora eu acho que eu posso escrever um livro, porque eu me considero agora aí digno de colocar um material aí, para compartilhar um material aí né, no mercado. E aí eu peguei, a grande dificuldade foi eu conseguir alguém que tinha um computador para eu salvar esse disquete, porque era o esqueleto do meu livro. Claro que depois eu atualizei toda a bibliografia, a pesquisa e tal, mas o esqueleto eu queria pegar aquela essência que foi feito lá na faculdade lá atrás. E o nosso amigo Luan, aqui de Botucatu, que conseguiu com o ex-sogro dele, alguma coisa assim, que conseguiu salvar o disquete, colocar num pendrive para eu poder retomar essa minha, né? Legal. Eu acho uma história engraçada, porque ninguém tinha isso. Então, na verdade, né, os jovens não vão nem estar entendendo direito o que eu já estar falando. Então, daí eu peguei e escrevi esse primeiro livro, Judô, Aprender e Gostar é Só Começar. Nesse primeiro livro, meu objetivo era falar sobre a aula de judô, para que, principalmente os professores e os pais, né, quando tivessem acesso ao livro, pudessem entender a questão da criança, do desenvolvimento motor da criança, o que você pode ensinar para a criança, em qual faixa etária ela está preparada para quais estímulos, né, que você precisa dar, enfim. Foi dessa maneira que eu trabalhei esse primeiro livro, e aí depois um livro puxou o outro, né? Depois desse primeiro livro, graças a Deus, foi um sucesso. Aí as pessoas pediam a receita de bolo, sensei, mas mostra alguns modelos, exemplos de jogos, brincadeiras e atividades. Aí eu fiz o meu segundo livro junto com o Sensei Coimbra, lá de São José dos Campos, de Jacareí. O Sensei Coimbra também, ele tem um trabalho muito parecido com o meu. Nós fizemos o Lúdico no Judô, Brincando Também Se Aprende, que é um livro onde eu vim complementando, né, o que eu escrevi no primeiro e viemos exemplificando por meio de modelos de jogos, brincadeiras e atividades adaptadas ao judô, para que a gente pudesse utilizar isso como uma ferramenta aí para o aluno ter esse desenvolvimento. Então esse foi o segundo livro, o Lúdico no Judô. E aí, na verdade, eu não sei se eu completei, porque a gente não sabe se vai ter mais, né? Mas aí eu fechei aí, foi natural, tá? Não foi pensado lá do início, mas eu acabei fechando aí essa trilogia com esse último livro agora, porque daí as pessoas perguntavam qual era meu modelo, como eu fazia, como que eu avaliava o aluno, como que era. Então eu chamei meu amigo aí, o Alberto Rideu, que é o ilustrador, que é um judoca
desenhista, né, fantástico. Eu chamei ele para me ajudar porque eu quis trazer o meu sistema, a minha metodologia de graduação, de avaliação dos alunos, da faixa branca até a faixa marrom, que é onde a gente tem essa autonomia na academia. A partir da faixa preta, aí são as federações estaduais que vão cuidar dessa graduação. Então eu quis trazer a minha metodologia, pedir para o Alberto criar, né? Aí minha ideia era fazer com que também as crianças utilizassem o livro, porque os outros dois primeiro eram mais voltados para os professores, para os pais e para as pessoas que quisessem entender um pouco sobre isso. Mas nesse terceiro eu queria que as crianças utilizassem, como você falou, eles estão levando o livro na aula. Então o meu objetivo nesse terceiro livro era isso, fazer com que as crianças manuseassem, usassem o livro, pintassem, enfim. Então eu pedi para o IDEU fazer a ilustração, onde eu trouxe a minha metodologia e então todas essas técnicas de cada graduação ilustrada, ele criou até uns personagens, os mascotes, né, ilustrada para que a gente pudesse fechar isso. E claro, no final também um contexto histórico bem legal aí, também com algumas ilustrações, mas que a gente trouxe aí também para reforçar a história do judô. Então eu acho que eu consegui aí fechar uma trilogia de uma maneira até que natural, mas é o que eu falo, eu só compartilho o que eu estou fazendo, então eu não invento moda. Eu trago sempre referência, porque tudo que eu faço ele é baseado aí em literatura, baseado em modelos, em exemplos que a gente tem, né? Então a gente não inventa, e reforçado com o que a gente faz no dia a dia. Então acho que acabou completando uma trilogia bem legal aí dessa literatura aí. Muito legal. Tenham o prazer de pegar um desses livros aqui, ele é muito bom. Ô, Sérgio, você falou que o primeiro livro foi depois que você graduou Kodansha. Para quem não sabe, Kodansha é a faixa vermelha e branca no judô. Isso. E após a faixa preta, então o sensei é depois da faixa preta. Quantos anos de faixa preta, anos de preta, não de judô, anos de faixa preta para graduar Kodansha? Vamos lá, eu peguei a minha faixa preta em 1989, com 19 para 20, acho que já tinha completado 20 anos, quando eu peguei a minha faixa preta. E aí eu vim seguindo, dando sequência, eu não parei de treinar, de me atualizar, de participar dos eventos, das graduações. Então tem toda uma carência. Para cada graduação vai aumentando o tempo de carência, as exigências, né? Então a gente faz tudo isso pela federação, né? Com a aval da confederação, enfim. E aí de 89 eu peguei a minha faixa Kodansha, que é o 6º grau da faixa preta. Se eu não me engano foi em 2015. Então foi aí 90, foram aí 15, 16 anos, não, 26 anos praticamente, da preta até eu chegar na Kodansha, né? E aí depois que eu peguei essa faixa, aí o ano passado, daí eu me graduei, eu fiz conquistei a graduação do 7º Dan, do Kodansha 7º Dan. Então, é uma sequência, é uma história, mas eu nunca fiquei preocupado com graduação, foi legal você falar isso. E eu atuando na federação, eu trabalhava no departamento de graduação também, né? Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em querer se graduar, em querer ter, né? E eu sempre falo, desde os alunos pequenos eu falo isso, tenham paciência, a graduação ela é um reconhecimento, a graduação não pode ser o objetivo final, porque você ficar preocupado, desesperado só em graduar, você vai esquecer a essência, você vai esquecer o trabalho. Então, se você trabalhar direitinho, com certeza a graduação ela vai chegar, porque ela é um reconhecimento, uma consequência do que você faz. Isso eu aprendi com o sensei no judô japonês, né? Isso. Faixa branca e faixa preta, né? Sim. Faixa branca, aluno, faixa preta, professor. Legal, não tem esse monte de graduação, isso aí é coisa ocidental, né? Talvez. Segurar um pouquinho o aluno. Hoje no Japão, um outro lugar, academia, talvez até utilize uma faixa ou outra intermediária, mas na verdade é isso. No Japão você é faixa branca, você treina muito tempo até que de repente você se torna faixa preta. Apto a ser professor, né? Na verdade só a preta ela não dá a preta, mas você precisa ter aí outros requisitos aí para poder dar aula, mas a faixa preta ela é isso, você é faixa branca o tempo todo, pega a faixa preta. Aí o que acontece? A paciência oriental, né, do japonês é um costume, é uma questão dos hábitos, dos costumes deles, né? A partir do momento que o judô começou a ganhar o mundo, então teve um professor francês, Kawaishi, quando estava na Europa divulgando o judô, ele viu essa necessidade, porque as pessoas, né, a ansiedade
do ocidental, né, para que a gente quer alguma coisa, e ele viu a necessidade de criar algumas graduações para que o aluno ficasse motivado e ele percebesse que ele estava evoluindo, né? Então aí ele criou esse sistema de cores. Claro que hoje em dia no mundo inteiro cada país tem um sistema de cor aí parecido, mas às vezes tem uma ou outra diferença, mas esse critério veio depois aí desse professor japonês com essa experiência na Europa, quando ele criou o sistema de graduação, e é o que a gente tem. Eu acho que é justo, é legal, eu gosto da graduação, mas sempre repetindo, né? Deixa a graduação vir naturalmente, que ela é muito melhor. Acaba sendo um estímulo para as crianças, né? Para eles poderem estudar. Eu vejo isso lá no Espaço Elo, que a criançada realmente estuda. E o meu filho já passou por alguns exames de faixa. Sim. E eu brinco, né? E não estudou, não sabe fazer, realmente não merece, não pode passar de faixa, né? E às vezes ele me questiona: papai, o meu amigo que começou tanto tempo depois, já a faixa é mais graduado que eu. Eu falei, filho, paciência faz parte do processo de aprendizado. Legal. Se você segurar, com certeza, quando você chegar na sua faixa desejada, nessa que você tá vendo o seu amigo aí, você com certeza você vai estar apto a estar nessa faixa, né? Não ganhar por ganhar, né? Ganhar pelo merecimento. Legal, né? Você falar isso também, porque na verdade, né, hoje em dia existem critérios. Então, existe a carência de idade, então para cada faixa tem uma idade mínima, existe uma carência entre uma graduação e outra. Então, por exemplo, você tem que ter, vamos supor, 6 meses entre uma graduação e outra para criança. Mas esses 6 meses não adianta você graduar, ficar faltando e depois aparecer próximo da outra graduação e falar, não, já tem 6 meses que eu tô... Não é isso. Na verdade, é 6 meses praticando. Então, existe essa carência. Então, a gente precisa entender, né, o processo de cada um. E, como eu falei, a graduação também, as pessoas precisam entender, isso nas artes marciais em geral, mas assim, a graduação ela não é para comparar. Você quer comparar com o outro, você vai numa competição. Aí sim, um vai ser melhor que o outro, vai ganhar, vai perder. Independente do resultado, você está lá para se comparar. A graduação, na verdade, ela é uma evolução pessoal. Então, você não pode entender a graduação como, mas o outro fez... E a criança, principalmente, ela cobra isso. Quer dizer... Hoje em dia nem a criança, os adultos também. Mas o outro fez, o outro conquistou, o outro... Na verdade, é uma coisa pessoal. A graduação, assim, hoje eu estou melhor do que 6 meses atrás, do que um ano atrás, porque eu me esforcei, porque eu me dediquei, porque eu treinei, porque eu aprendi, eu desenvolvi, tal. Então, hoje em dia eu tenho os atributos para poder conquistar a faixa seguinte. Então, na verdade, é isso. E fica aí uma dica para todo mundo. A graduação, ela não é comparação com outras pessoas. Isso você vai na competição. A graduação, ela marca a sua evolução pessoal, o quanto você está evoluindo, e às vezes você dá uma derrapada, você não evolui, você demora um pouco mais, mas não tira o seu mérito, é o quanto você está fazendo para poder merecer essa graduação. Sérgio, recado rápido para os pais que têm filhos não praticantes, não do judô, mas de atividade física e exercício em geral. A gente já falou em outras ocasiões, a gente bate muito papo sobre isso, né? Do quão sedentário está o mundo, quão sedentárias estão nossas crianças, né? A necessidade, eu vejo na academia, você vê lá dentro do tatame, as crianças chegando cada vez mais necessitadas de atenção básica, psicológica, né? Então, você vê muita criança, ela fica irritada quando ela erra, quando ela perde, quando ela é contrariada, e a gente vê uma necessidade muito, muito grande em refinamento motor. O que você diria para esses pais que têm lá o seu filho e não os incentiva, não os colocam para uma prática de atividade física, de exercício ou de esporte, seja qual for, e, acima de tudo, não mostra para as crianças ele sendo um exemplo praticante de esporte? Legal. Na verdade, assim, hoje em dia nós temos uma geração diferente, não é saudosismo, não é nada, mas é uma constatação. As crianças antigamente, elas participavam, né? Nós, a educação física, a gente chama de pedagogia de rua, né? Então, as crianças antigamente desenvolviam de uma forma empírica, mas elas se desenvolviam na pedagogia de rua, que eram com as brincadeiras, os jogos que existiam aí durante a infância, a adolescência, eles cresciam com isso, então acabavam se desenvolvendo também. Hoje em dia, as crianças ficam muito dentro de casa,
casa, e aí não estou culpando ninguém, é uma outra situação, nós estamos num outro momento. Então, questão aí, claro, a tecnologia, daí sim é uma questão que eu pego um pouco no pé, né? Muita tecnologia aí, acesso às telas aí para criança, isso aí prejudica bastante. Mas também questão de segurança, hoje em dia não dá para a criança brincar na rua, etc. Então, a criança fica muito em casa. Então, a criança não tem os estímulos. Então, na fase de desenvolvimento motor, a criança precisa receber o estímulo correto em cada fase do seu desenvolvimento. Então, ela não tem isso. Então, os pais precisam buscar isso de uma forma alternativa com essas aulas para a criança. E aí, claro, pode ser o judô, se for o judô melhor para mim, mas qualquer atividade física, né, que dê esse estímulo para que essa criança se desenvolva, isso é importante. Porque hoje em dia, eu falei até esses dias na faculdade, né, para os meus alunos, no meu tempo, quando eu comecei a dar aula, a gente falar de obesidade, sedentarismo, depressão em crianças era uma coisa assim fora da curva, era uma coisa rara. Isso eu estou falando de 20 anos atrás. Mas hoje em dia nós temos isso, assim, é uma incidência muito grande. Então, a atividade física, ela é uma ferramenta importantíssima, né, para combater isso. Então, também a questão social, socialização, porque as crianças ficam muito aí nas telas, como eu disse, ou muito dentro de casa. As famílias hoje em dia são poucos irmãos, antigamente eram muitos filhos, hoje em dia diminuiu tudo isso. Então, a questão da socialização também é importante. Então, a criança precisa estar a conviver. E uma coisa que eu falo para os pais assim, deixem o seu filho passar por frustrações, e a atividade física ela faz isso, né? Eu não sou adepto à competição para crianças, mas eu sempre estimulei que a criança participe de alguns eventos, de algumas situações, porque o perder, o errar, a questão dela se frustrar, isso vai fortalecer, vai ajudar na personalidade dela quando ela crescer. Então, às vezes, os pais, claro que com a intenção, pai e mãe nunca erra de propósito. A gente erra, eu também como pai, a gente sempre erra, mas nunca de propósito. Então, às vezes, o pai e a mãe, na questão de querer poupar o filho de certas frustrações, né, não deixa participar, às vezes, de alguns certos eventos, mas é muito importante que a criança passe por essas dificuldades, frustrações. E o judô é legal, porque o judô é cair, levantar, é perder, ganhar, isso faz parte. Então, deixe seu filho praticar, faça com que ele receba os estímulos corretos e deixe ele aprender a se frustrar também para que ele se fortaleça. Legal. Sérgio, muito bom. É um bate-papo que eu falo que se a gente pudesse, tem assunto para dias, né? A gente sentar... Falar de judô e de educação física, a gente passa dias aí, né? Tomar um café e poder conversar sobre isso, a gente vai embora, não vai acabar mais. Verdade. E quero agradecer você ter encontrado uns minutinhos da sua concorrida agenda para poder estar com a gente. Para a gente poder... A ideia, a essência do nosso podcast é que a gente possa passar informação de qualidade de uma forma simples para que todo mundo que assista entenda e possa incentivar a prática de atividade física. Sim. Então, muito obrigado. Eu acredito que você seja um grande incentivador do esporte. Prazer estar com você aqui. Obrigado. Muito bom estar do seu lado. Prazer é meu, Manda um abraço para a galera lá. Prazer é meu estar com você aqui, estar no Espaço Elo, né? Você, o Beto aí são grandes amigos aí de longa data e estar com vocês, para mim, é uma grande honra. E poder colaborar aí com o desenvolvimento motor das crianças também, para mim é uma missão e eu faço isso com muito prazer, muito amor e muito carinho. Obrigado a todos aí, um abraço. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um Conexão Elo. Espero que a turma goste. Por favor, clica lá no canal, dá um like pra gente lá, se inscreve, manda mensagem. Teve um feedback muito legal da primeira. Vamos ver se vai ter novos episódios. Depende da galera gostar. Beleza? Um abraço, turma. Um abraço, tchau, até mais.